Olá a todos, meu nome é André e em parceria com o Felipe Fonseca nós desenvolvemos o trabalho denominado de As Adaptações em Alien Romulus. Então, inicialmente, Alien ela consiste numa franquia de filmes de ficção científica misturado com terror que possui como uma temática central uma espécie de alienígena parasita. Esse alienígena parasita ele é caracterizado por uma morfologia muito específica, que foi feita pelo designer Giger. E ele apresenta inspirações, nessa forma de realizar esse design atrelado a aspectos orgânicos e mecânicos para uma composição, da característica física desses organismos. Então, essa espécie alienígena ficcional, ela apresenta estágios do desenvolvimento bem definidos. Então, iniciando com um ovo, que dá origem a um facehugger, que vai grudar na cara de um possível hospedeiro, introduzir a sua probóscide nesse hospedeiro e que posteriormente vai se desenvolver, o organismo dentro do hospedeiro até que ele estoure o peito do hospedeiro e saia o que é denominado nessa fase do desenvolvimento de chest buster, ou seja, no português algo semelhante a estourador de caixa torácica, estourador de peito, propriamente. É, daí passa, por uma fase do desenvolvimento em que ele atinge uma fase adulta, em que o organismo ele é denominado de xenomorfo, ou no caso, em outros filmes da série do Alien, em que essa fase adulta apresenta a capacidade de reprodução, é denominado então de rainha. O filme Alien Romulus, lançado em 2024, ele consiste em um grupo de jovens que adentram uma estação espacial abandonada, e essa estação espacial ela apresentava pesquisas com um organismo, semelhante ao alien ou mesmo ao próprio alien. E essas pesquisas elas são associadas ao desenvolvimento de uma criação de uma espécie alienígena. E por conta de uma falta de energia que existe na nave, eles têm a liberação de organismos, desses organismos alienígenas. Então, como forma, principal do objetivo do nosso trabalho consiste em apresentar as características, as novas características biológicas que Alien Romulus acrescenta à franquia Alien. Então, a gente realizou uma metodologia de análise de conteúdo e nós encontramos como resultados que o filme ele apresenta alguns novos componentes para a franquia. A exemplo disso, é a presença de uma estrutura muito semelhante a um casulo, que serve para a proteção do alienígena em fase adulta, então o xenomorfo em fase adulta acaba se escondendo nesse casulo, e a partir desse casulo ele tem a capacidade de espirrar uma substância ácida, no caso da perturbação. E um outro elemento adicionado à franquia consiste numa explicação sobre o comportamento do facehugger, que é a fase do alienígena que busca parasitar um organismo. E aí ele precisa introduzir essa probóscide na cavidade oral de um possível hospedeiro. Esse organismo ele não apresenta olhos, ele não apresenta um sistema de identificação, do ambiente propriamente de forma tão explícita, na sua morfologia. Então, em outros momentos da franquia Alien, era sugerido que a orientação desse organismo, nesse estágio facehugger, consistia na identificação de gases liberados pelo possível hospedeiro. Ou mesmo se especulava da possibilidade de uma identificação do hospedeiro ou de outros organismos por meio de campo eletromagnético. Porém, nesse filme fica bastante claro, fica até bastante didático, que o organismo, ele consegue identificar o hospedeiro, a proximidade do hospedeiro, pela orientação a partir das vibrações sonoras. Então, a franquia e propriamente o filme Alien Romulus, ele trouxe alguns aspectos, biológicos novos para esse organismo ficcional, tanto como a presença desse casulo, que era uma estrutura que nunca foi caracterizada nos outros filmes, e também por uma primeira explicação do comportamento do facehugger, que antes só haviam especulações. Bom, eu fico à disposição para perguntas
e agradeço pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui.